E hoje a gente fala sobre o orangotango marxista. Marcelo, por favor. Boa noite. Bem-vindo. Foi uma verdadeira odisseia para o Marcelo chegar aqui hoje, perder o voo. Uma aventura. Vamos começar falando dessa ideia de trazer o orangotango para a história. Eu já estou com vergonha de ser humano, pelo pouco que eu li do livro. Não consegui ler até o final, porque o Afonso viria apresentar o evento, tá, gente? Então, vamos começar assim. Boa noite. Eu acho que assim todo escritor ele gosta de descrever o que acontece com os seres humanos, com a humanidade, os grandes conflitos, se distanciando com os olhos de fora, né? Existe o narrador presente, o narrador onipresente. Mesmo o narrador presente, ele muitas vezes é um observador. É engraçado como uma vez fizeram uma pesquisa, a maioria dos narradores são... tá com o microfone, a gente tem que ficar mais para frente. A maioria dos narradores é de jornalistas, né? Ou delegado, ou jornalista, que é sempre a pessoa que observa. E meu primeiro livro, Feliz no Velho, é um livro autobiográfico, é eu mesmo falando de mim, de uma coisa muito pessoal. Evidentemente que não sou eu mesmo, é um personagem, é um narrador, é literatura, a gente nunca é o espelho do que a gente está escrevendo. Depois eu parti para uma carreira de escrever livros de ficção, Blackout, Bala na Agulha, Malu de Bicicleta, e, em paralelo, uma carreira de autor de teatro, em que não existe o narrador, né? O autor de teatro são os personagens em conflito contando a história, né? E quando você faz uma peça de teatro, você tem que ligar uma outra chavinha, é muito diferente da chavinha literária, porque a chavinha literária, eu vou até dar um exemplo aqui meio banal, assim, né? A da minha saga hoje, por exemplo. Então, peguei um trânsito em São Paulo monstro, cheguei no aeroporto 1h30 atrasado, meia hora antes do voo voar, do avião partir. Tinha uma fila de 50 pessoas na prioridade, cheguei 15 minutos antes no check-in, aí impediram eu de embarcar, atrasou o voo, aí chego aqui, o táxi está atrasado, aí chego no hotel, a reserva não tá, porque a reserva era para ontem, aí agora consegui uma reserva, entrei no quarto, aí vim para cá, o táxi atrasou de novo, então assim, tudo dando errado, o microfone dela quebrou, tá tudo dando errado, né? Eu passei a semana doente e quase não vim por conta de doenças e de uma doença, mas acabei me curando no final de semana. A gente quase cancelou, inclusive, sábado. E agora estou aqui diante de vocês, tá? Bom, esta é a minha história com o narrador presente. Agora, o narrador não presente, uma peça de teatro, né? Eu encontro com o Afonso pergunta para mim assim, o que aconteceu que você está atrasado? Eu falo, Afonso, normalmente eu levo meia hora, 40 minutos para ir da minha casa ao aeroporto, eu levei 1h30, porque tinha uma fila de Uber no aeroporto. Eu não acredito em você. É verdade, Afonso, eu não acredito em você, você sempre mente. Não fala assim comigo, nós somos amigos há 35 anos. Ah, não, senhor, você sempre me engana. O conflito entre dois personagens vai contando a história, né? Então, é diferentemente da literatura, que você tem um conflito contado por um narrador presente ou ausente, no teatro você tem personagens contando essa história. Então, essa fórmula de você se distanciar é uma fórmula em que você encontra muita liberdade
de analisar as pessoas, os seres humanos e até a si próprio através de uma ausência literária, né? Inclusive tem um escritor que eu adoro que chama Jonathan Franzen, que falou uma frase que acabou comigo. Ele falou assim que o verdadeiro livro é o livro narrado na terceira pessoa. Todos os meus livros são narrados na primeira pessoa. Falei, pô, cara. E eu, pior que eu concordei com ele. Exatamente por causa disso, porque se distancia, né? Bom, ponto parágrafo. Eu frequento um zoológico numa cidade do interior de São Paulo, chamada Americana, que é a coisa mais absurda que existe. Pô, em frente, era a casa do meu ex-sogro, não tem nada para fazer na cidade, não tem nem livraria, não tem nada, não tem cinema, é um tédio absoluto. Mas tem um zoológico. Há uma quadra, assim, tem uma água de coco e um zoológico, são as coisas que dá para fazer lá. Então, quando eu ia lá, em Natal, Réveillon, essas coisas, eu acordava e ia no zoológico, levava meu filho, ia sozinho e tal. É a coisa mais insana do mundo, porque tem um tigre num espaço menor que esse palco, andando para lá e para cá, andando lá para lá e para cá. Aí você vê as pessoas passando e fala assim, olha um leão! Né? Tem um leão, que é o leão mais magro do mundo, assim, é um calor, o interior de São Paulo, para quem não sabe, é um calor, parece Araxá, aquele, sabe, aquele... O leão entediadíssimo olhando, e uma onça, que realmente a onça aí sim é um bicho da nossa fauna, retirado da nossa fauna para estar à disposição da população que não sabe a diferença entre um tigre e um leão. Tinha um gorila que morreu, que chamava Alemão. Um pouco racista esse apelido, mas... E tinha uma girafa que também morreu, e foi um escândalo na cidade, porque... Peraí, isso aqui está sendo gravado? Eu estou falando disso. Mas vai passar onde isso, né? No YouTube, meu Deus, na Americana, vocês são incríveis, sabe? Mas tinha uma... Tinha, tá vendo? Todo mundo gosta de Americana. Tinha uma girafa que morreu, e o que os tratadores dos animais fizeram? A coisa mais esperta do mundo. Deram comida pro leão, pra onça e pro tigre, né? Evidente, né? E aí foi um escândalo na cidade, porque como assim? Queriam que enterrasse a girafa no cemitério nobre da cidade. Tem um hipopótamo que não sai da água, e teve um hipopótamozinho que também não sai da água. Então vai todo ver o hipopótamo, vai, mas cadê o hipopótamo? Cadê o hipopótamo? Fico bravo porque só tem as orelhinhas de hipopótamo. Aquele calor. Aí tem os pássaros todos aprisionados, que é uma coisa tristíssima de ver pássaro aprisionado, é uma coisa que dói no meu coração. Aliás, qualquer animal aprisionado dói no coração, né? Os jacarés, que são parte abundante até da nossa fauna, e macacos, né? Macacos, tem tudo, todos os animais, e macacos e ilhotas. Os macacos não sabem nadar, né? Aprendi fazendo pesquisa para esse livro. Então são 3, 4 ilhotas, onde morava inclusive o gorila, o alemão, e 3 ilhotas. A ilhota... no meu livro eu coloquei Fidel, o nome do alemão, do gorila. A ilhota do Fidel e do alemão, que aliás é exatamente como eu escrevo no livro, é uma ilhota assim, meio fechada, assim, com coisas de concreto. Você até imagina lá um gorila enchendo de porrada. E quem não sabe, enchendo de porrada uma árvore, né? E quem não sabe, os gorilas estão em extinção, né? E tem os macacos, que são os macacos abundantes também da fauna brasileira, os saguis, os micos e os macacos prego, que ficam assim, macaqueando. Bom, ponto parágrafo. As pessoas não prestam atenção neles, isso que é mais triste, né? Porque prestavam provavelmente há 10, 15, 20 anos atrás. As pessoas agora ficam assim no celular, né? Andando assim, né? Ou fazendo o exercício, Cooper, ou cuidando da penca de filhos, né? Ser um pai separado com 4 filhos, correndo para lá e para cá, uma mãe sozinha, ou passeando com a avó com Alzheimer, né? Então, assim, aí os macacos ficam olhando para a gente. E eu me lembro que eu me sentei durante horas em frente aos macacos,
Ninguém parava para ver os coitadinhos dos macacos. Vendo como é que cada macaco interage na sua ilhota, né? Assim, tem um macaquinho, macacão, tem aí um macaco fica apoiado assim num galho, foi uma coisa mais bonita que eu vi. O macaco fica apoiado num galho, de repente vai lá e puxa um peixe gigante. Quer dizer, mesmo apesar de tudo, ele mantém ainda uma certa animalidade, né? E é curioso porque neste zoológico fantástico, incrível, da cidade belíssima chamada Americana, uma economia vibrante, tem um avião de guerra, de combate, um desses mais antigos, deve ter lutado na guerra da Coreia e foi doado ao Brasil e está lá. E aí, olha aqui, aliás, em frente aos macacos. Tem uma jiboia, e tem uma sucuri, que é gigante, que no aquário que é daqui até ali. E tem uma jiboia gigante também no outro aquário. E outros bichos que agora não vou lembrar. Os macacos ficam olhando pra gente, assim, e a gente olhando, eles se vendo lá que vão. Aí assim, eu fiquei pensando, caramba, o que esses macacos acham da gente, né? Eles devem achar a gente tudo um bando de maluco, né? De tirar todos esses bichos da selva pra vir pra cá, pra mal dar atenção a eles. Por quê? Pra mostrar uma dominação. O que é o zoológico? O zoológico é um homem dominando a natureza, né? Assim, o zoológico é uma coisa antiga, né? Nós distinguimos o animal da Tasmânia, lá, o tigre da Tasmânia, né? Que só tem um videozinho dele, né? Os mamutes, os pássaros bobos, que eram da ilha de Sumatra, de Madagascar. Vários animais estão sendo extintos na nossa, né? Mas nós estamos assim, levando para os zoológicos, o que também prejudica muito a procriação desses animais, né? E alimenta o tráfico escravo, né? Porque vai lá o cidadão na Sumatra, pega o orangotango e vende para um zoológico da Alemanha, né? Como tem histórias tristíssimas do urso, lembra o urso polar de Berlim, que ficou triste, morreu de tristeza, foi uma comoção, o urso Kurtz, que chamava. Isso aí me mobilizou, assim, não sei porquê, eu fiquei solidário aos animais. Ao mesmo tempo, me lembrando de Marx, do marxismo, que fala isso, da dominação do homem pelo homem, né? De como a sociedade de classes, ela precisa, para ser rompida, ela precisa ter um ato violento, né? Infelizmente. E ao mesmo tempo, por outro lado, Marx fala em utopia, né? E Marx, que segue Kant, que segue Hegel, Hegel, que segue Kant, falam do altruísmo humano, né? O que difere o homem dos animais é o altruísmo, é a solidariedade, né? A empatia. Muito raro você ver isso nos animais e é muito comum ver isso nos homens. O homem tem empatia, o homem sabe sentir o que o outro está sentindo, né? Isso, inclusive, talvez esse seja o segredo do sucesso das telenovelas, da literatura, do teatro, né? A gente consegue ver através dos nossos conflitos, dos nossos relatos, o que o outro está sentindo. Que é um instrumento que anda em falta ultimamente, não só no Brasil, especialmente no Brasil, mas no mundo todo, né? A solidariedade, né? A intolerância, com preconceitos absurdos contra o marxismo, né? Como se fosse um demônio, né? E, ao mesmo tempo, o próprio Darwin, que fez a teoria da evolução, ele era leitor desses filósofos, inclusive moravam todos em Londres, estão até enterrados próximos um do outro. Ele cita muito Kant, o Darwin, falando do altruísmo humano, né? Juntando tudo isso, nasceu a ideia de escrever um livro sobre um chimpanzé, originalmente ia ser um chimpanzé, porque tem um chimpanzé lá em Americana, que é que por uma característica própria da inteligência chimpanzeniana, ele aprende a ler. Como que ele aprende a ler? Ele está numa gaiola de uma faculdade de biologia ele está num espaço em que também é uma aula de alfabetização e ele presta atenção, faz associações e tem histórias em quadrinhos. Ele lê Batman
Ele lê histórias em quadrinhos, vai e aprende a ler, na biblioteca dessa faculdade tem aqueles livros clássicos que é de religião, ciência e os pensadores, que é aquela coleção da Abril que tem filósofos, né? Aristóteles, Platão, Sócrates, Kant, Marx, sei lá. Então ele lê a humanidade, ele aprende sobre a humanidade através dos princípios, né, dos pilares da nossa civilização, que é religião, filosofia e ciência, né? Inclusive os primeiros filósofos eram as três coisas, né? Os primeiros filósofos eram matemáticos, né? Eu gosto muito de filosofia. Minha grande frustração é que eu era muito bom em filosofia na escola e eu fui fazer engenharia, me arrependi muito. Depois eu fui fazer rádio e TV, comunicações. Mas filosofia sempre foi algo que eu sempre li e me casei com uma filósofa. Aristóteles, especialista em Aristóteles. Me separei já, mas fiquei casado com ela há 8 anos. E a minha casa era lotada de livros e ela começou assim, começo de casamento, né? Se ela é massagista, ela te faz massagem toda semana, né? Depois de 4 anos, você nunca mais te faz massagem, né? Então, no começo era aquela troca então eu fiz essa associação entre o macaco analisando a humanidade através dos olhos de um filósofo. O meu primo, sociobiólogo, eu sou apaixonado pela sociobiologia, e inclusive eu me lembrei que a minha geração, os livros de sociobiologia eram best-sellers, como Macaco Nu e como... Por quê? Porque era anos 70, as pessoas estavam querendo entender a revolução sexual, o desejo da mulher, mas como o desejo da mulher existe se Cristo, Deus, a Bíblia diz que o desejo não pode, que só pode ser para procriar, mas como assim? O que é o orgasmo? Todos esses questionamentos que foram levantados a partir dos anos 60, a revolução sexual e dos movimentos feministas, a sociobiologia contribuiu para isso, mostrando que era absolutamente normal as mulheres terem desejo, as mulheres terem tesão, o que é o orgasmo, para que serve o clitóris, entendeu? E vários livros saíram e eles eram best-sellers. Então, tudo isso juntou com o fato do meu primo me dizer que não, faz um orangotango, porque o orangotango é mais inteligente que o chimpanzé. E o orangotango tem uma memória maior que a do ser humano. Como assim? Se você pega um jogo de cores, não sei se vocês lembram aquele jogo de cores que era vermelho, verde, azul e amarelo? Genius, isso. Você primeiro vermelho, você apertar vermelho, vermelho e azul, vermelho e azul, vermelho, azul, amarelo, vermelho, azul, amarelo, vermelho, vermelho, azul, amarelo, vermelho, vermelho, azul, amarelo. Você vai fazendo essa sequência, dá para chegar até uns 20, né? Os orangotangos chegam até 200. E assim, e existe todo experimentos tentando ver, analisar a inteligência e a capacidade de memória e de linguagem dos golfinhos, dos chimpanzés e dos orangotangos. Os orangotangos estão sempre surpreendendo os cientistas, né? Tem até eu cito no livro uma experiência de uma bióloga que eu critiquei essa experiência como o narrador orangotango marxista, porque ele lê jornal também. Então ele fica sabendo o que estão fazendo com os colegas dele nos laboratórios do mundo, né? Porque dão banana para ele enrolar no jornal, ele lê o jornal. E aí ele lê que tem uma imbecil de uma universidade, acho que na Holanda, dizendo que o orangotango, ele inventou o Tinder para uma orangotanga, né? Aí o orangotanga olha na tela, vê um macaco e clica. Que nem, eu não sei se vocês conhecem o Tinder, se para cá você aprova, para cá você recusa, né? E ela ficava escolhendo, segundo essa bióloga picareta, segundo o meu orangotango, ela ficava escolhendo para a direita e para a esquerda quais são os orangotangos machos que chamavam, que a atraíam. Que era mentira, ela devia fazer isso aqui porque ela estava falando, sei lá o quê, achando engraçado o nariz do orangotango e tal, né? Ele está narrando o livro inteiro, tá, gente? Ele é o orangotango. Não falei nada ainda. Não falei da relação dele com a bióloga, não contei nada ainda. Aí, enfim. Bom, então aí eu começo a narrar o livro, né? O livro é um orangotango que fala da sua infância nesse zoológico, mas ele não sabe direito como ele chegou lá, ele lembra mais ou menos. Existem só 2 lugares do mundo que tem orangotango, Sumatra e Bornéu, na Indonésia. Sumatra
é um tipo de orangotango, Bornéu é outro tipo de orangotango, e agora recentemente descobriram um terceiro tipo de orangotango também em Bornéu. O de Sumatra, Sumatra é uma ilha mais ocupada, então não tem tantos predadores, que são tigres e tudo, né? Tigre, jacaré e tal. Então eles conseguem viver, os orangotangos lá conseguem viver na relva, né? Nos gramados, na grama. E em Bornéu não, Bornéu você tem que ver em cima das árvores porque tá cheio de tigres. Então ele lembra de ele rodar com a mãe no gramado, então ele se deduz que ele é de Sumatra. Mas ele fala assim, fui escravizado, exatamente como o Marx fala do proletariado. Fui trazido para cá à força. E, bom, ele fica nesse laboratório e depois ele vai em exposição, porque ele começa a se apaixonar pela bióloga. Isso eu posso falar que tá logo no começo do livro. Ele se apaixona pela bióloga que está pesquisando ele, e ele que é uma ruiva, e o orangotanga é vermelho, né? E ele começa a achar que ele é mais homem do que macaco, do que o orangotango, né? Ele começa a se pensar como homem, e se apaixona por ela. E quando ele demonstra amor por ela, há uma revolução no laboratório e jogam ele numa gaiola e colocam quem ao lado dele? Uma orangotanga, né? E ele fica com nojo da orangotanga, né? Ele, com que essa orangotanga fedorenta que está fazendo na minha frente? E convivendo com outros macacos, né? E tem então assim, aí eu inicio toda uma observação que ele tem da humanidade. Ele percebe, ele começa a fazer coisas para chamar atenção, e aí propõe um projeto revolucionário, que também está nas primeiras partes do livro. Ele fala, né, isso aqui vai dar uma revolução. E aí ele organiza um movimento, né, para libertar os animais. Então é isso. O livro basicamente é uma ironia em relação à dominação que o homem exerce sobre a natureza, fracassada, né, porque pelo menos no interior de São Paulo agora tem surtos de escorpião, né, que elas chegaram em São Paulo, dengue, febre amarela, tudo isso é demonstração de que nós estamos abusando da paciência da natureza. É, o- esse, e, ao mesmo tempo, analisando as forças sociais que impedem a gente de viver em harmonia, numa utopia, num estado, como diria Marx, em que há justiça para todos, né? E o orangotango percebe que ele começa a escapar do zoológico, eventualmente. Ele percebe que as pessoas também vivem em jaulas como eles, né? As pessoas elas ficam em casas que também é peculiar em Americana, que era uma cidade tranquila, mas teve lá uma série de crimes famosos de um cara do PCC chamado Bandinho, que está preso inclusive, e que tocou o terror em Campinas. Foi inclusive acusado de matar o prefeito, o Toninho, prefeito do PT, num assalto. E os muros de Americana é muito engraçado, porque você vê nitidamente os muros de 2 metros aumentaram para 3, depois para 6. Lá em Araxá também, eu percebi isso. Araxá também você via 3, depois 6, que é a ordem das seguradoras, né? E todas com cerca eletrificada, né? E aquelas casas, aquelas com grades, com isso aqui, uma jaulinha para você pegar a pizza. Isso no interior do São Paulo, acho que no interior do Rio ficou violento. E, bom, em São Paulo, meu prédio, para você entrar no meu prédio, demora 1 hora para fazer parece que meus amigos falam, parece que é o Mossad que toma conta do meu prédio. Que só falta passar a sua bolsa num negócio de raio-x, né? É, então, assim, o orangotango percebe que nós também estamos vivendo em jaulas, né? Jaulas com grades, afastados da vida social. Quando a gente quer comer, a gente pega o telefone e chega uma motocicleta com uma comida redonda cheia de tomate e queijo, né? Os pais ficam em ambientes separados e os filhos em ambientes separados diante de uma tela, né? É, não se comunicam, né? Então é exatamente como nas Ilhas dos Macacos, né? Então eu fiz essa associação entre a nossa vida e a vida no zoológico. Os animais são dominados pelos homens, nós somos dominados pelo dono do Facebook, dono do Google, dono dos bancos e banqueiros, etc. e tal.
Marcelo, você tocou no assunto do Batman, que ele virou fã do Batman, né? Orangotango, né? O orangotango. Eu não, orangotango. O personagem, o protagonista. E inicialmente ele se compara, né, ao Batman, que também é órfão igual ele, mas ele acha que o grande erro do Batman foi não ler, né? Não, e compara o Batman ao capitalismo, Exatamente. dizendo que se ele tivesse lido mais, ele teria salvado É. melhor a Que é uma humanidade. coisa bem do herói, desses heróis da Marvel, né? Que dominam a nossa imaginação e nossas telas de cinema, né? Que são fantásticos, eu adoro muitos deles, né? Mas que tem essa questão, né? O Batman, ele começa a ler Batman e ele percebe que ele, assim como o Batman, ele também sai às noites do zoológico, ele escapa, né? Assim como o Batman anda por cima, né, dos prédios, ele anda por cima das árvores, né? É, assim como o Batman, ele quer justiça, ele quer vingar a morte da mãe ou do pai, ele quer, né? Só que ele percebe que o Batman, na verdade, ele é um egoísta, né? Porque ele quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Ele não está resolvendo o problema da violência, que aliás é o que está se propondo hoje no Brasil, né? Essa coisa de armar a população, né? Não vai resolver o problema da violência, vai cada um dar tiro em quem está sendo inconveniente em tomar o seu bem, né? E o Batman, ele, diferentemente do Max, ele quer resolver o problema sozinho, por ele mesmo. E o que o Batman é? O Batman, todo mundo conhece, é o Clark, é um Bruce Wayne, é um milionário, né? E os vilões dele são outros milionários. Todo mundo dali está em busca de grana, né? Então é o cara do Facebook batendo com o cara do Google, né? É, e aí, quer dizer, ele depois de ler Marx, o orangotango deixou de gostar de Batman, porque ele conclui que Batman nada mais é do que a reprodução do capitalismo exploratório e podre que escraviza uns aos outros, né? Então ele faz essa comparação entre o Batman, como é que o Batman reage à injustiça, que é através de uma vingança pessoal, e como é que o Marx propõe que se reage à justiça, que é através de um processo revolucionário com todos, né? Alguém quer perguntar para o Marcelo? Você? Aqui, Tereza. Agora podemos falar de outros livros também. Não precisamos ficar só... Podemos falar de tudo agora. Boa noite, qual o seu nome? Boa noite. Boa noite. Pode falar. Meu nome é Theo Júnior. Sou baiano, recém-chegado aqui à cidade, 15 dias hoje. Já é a minha segunda participação no Sempre um Papo. Eu considero que foi um presente que a cidade deu para mim. Né? A gente está aqui, é um prazer duplo, é um prazer renovado. O primeiro é a gente ler os livros dos autores que a gente ama, como foi o caso do Feliz Ano Velho, que eu acho que o senhor já está cansado de ouvir que Feliz Ano Velho é o livro da vida, né? É o livro da vida de muita gente. Para mim, é especialmente importante, porque esse livro é um livro de toda uma geração, só que não é a minha, porque esse livro foi publicado em 82, não é isso? E eu nasci já na época em 84, na redemocratização. Mas, para mim, foi muito importante porque, por uma coincidência, quando eu li o seu livro, eu tinha exatamente a mesma idade que o senhor tinha quando houve o acidente. A minha pergunta para o senhor, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, vendo esse autor que eu admiro e amo muito. A minha pergunta tem um viés político, como não poderia deixar de ser, dada o clima em que nós estamos todos. Eu queria fazer um comentário e em seguida uma pergunta, rapidamente, que eu sei também que não pode se estender muito. É um comentário que eu faço com a maior sinceridade. Eu sempre votei na esquerda, sempre. E quando eu estava na solidão da urna, agora no primeiro turno, que apareceu o voto para presidente, que é o último, eu visualizei, na minha memória, eu vi um pau de arara, eu vi todas aquelas atrocidades inomináveis, animalescas.
Eu refleti a respeito da família de Zuzu Angel, arrasada, sofrida. Eu lembrei da sua mãe, lembrei do senhor, lembrei da história do seu pai. E como o senhor tem sido um resistente ao longo desses anos, eu me lembro que eu li que assim que, vocês devem se lembrar também, assim que entrou o governo de Fernando Henrique, o senhor disse na mídia, o senhor escreveu um artigo, lembra, na revista Veja, pedindo para que o então novo governo de Fernando Henrique trabalhasse no sentido de se investigar o que de fato ocorreu com seu pai. E tudo isso, ou seja, o Marcelo Rubens Paiva é uma pessoa resistente, um bravo resistente, que não deixa a história cair, porque a gente não pode deixar a história cair no esquecimento. Nós chegamos num ponto tão complicado que nós temos que dizer hoje, depois de anos da ditadura militar, que na ditadura militar se torturava. Então, parece que as pessoas hoje em dia estão relativizando a tortura, ou então querendo dizer, não era bem assim, aquela conversa assim de um revisionismo histórico, querendo contar a história a seu próprio, da sua própria maneira, fazendo um revisionismo desonesto da história. Mas na época da ditadura tinha isso, o lado bom, entre aspas, da ditadura. Ok. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: como o senhor vê hoje a escalada da extrema-direita no país, e qual, que eu acho que nunca chegou, nunca esteve nesse nível, e quais são os seus prognósticos com todo este clima? Boa noite, obrigado. Bem-vindo a BH. Salve Nordeste. Obrigado, Nordeste. Você falou tudo, né? Bom, a minha família está horrorizada com o que está acontecendo, não só a minha família, mas a de todos que sofreram, todas as vítimas da ditadura. Quem acompanha a propaganda do Haddad viu o depoimento da Melinha Teles, né? Que inclusive foi nós que ficamos implorando para que o PT colocasse alguém no ar para falar o que é a ditadura, o que foi a tortura, o que foi a ditadura. Eu não poderia falar porque eu trabalho no Estadão. E que é o depoimento mais marcante, porque quando o Bolsonaro fala... o Bolsonaro era uma figura patética, sempre foi, desde os anos 90, apesar de ter sido eleito 5 vezes deputado federal pelo Rio de Janeiro e ter eleito os 2 filhos, né, como deputado também. 3 filhos, tem um que é estadual também, né? 2 federais e um estadual. Oi? Agora, senador agora, né? Essa figura bizarra, que sempre foi motivo de piada e estranheza, né? Ela dava entrevista para programas populares, né? E falando aquelas coisas, né? Que se visse primeiro foi essa entrevista de 99, que foi chocante, que ele era a favor. Não sei se eu revi essa entrevista, até porque eu escrevi sobre ela agora para o New York Times, que também não está entendendo o que está acontecendo com o Brasil. Aliás, o mundo inteiro não está entendendo o que está acontecendo com o Brasil. Eu passo o dia inteiro atendendo repórteres do mundo todo. Agora estava atendendo uma pessoa da França. Estão espantados, né? Porque pode acontecer lá também, né? Não é só porque o Brasil está todo mundo fora de si, mas porque pode acontecer lá. E essa entrevista em 99, ele fala muito claro assim, ele dando uma entrevista para a TV Bandeirantes, no seu programa chamado Canal Aberto, fala assim, ele já é deputado federal. Fala assim, Xará, você sabe, né, Xará, eu sou a favor da tortura. Eu sou a favor da tortura. Sempre fui a favor, todo mundo sabe disso, eu sou a favor da tortura. E tem mais, Xará. Se a ditadura errou porque torturou, porque tinha que ter matado, tinha que ter matado 30 mil, inclusive o FHC. Né? Tinha que se fuzilar, né? Bom, ele fala de novo sobre isso numa entrevista da Isto É, da Isto É, que é a favor da tortura. Aí fala coisas como, por exemplo, bom, aí todo mundo, se dá um Google, você fica... uma pior que a outra, né? Fala que tem aquela coisa com a Maria do Rosário, não é só no estupro porque você é feia, né? Fala que a mulher que deu uma fraquejada, nasceu a filha. Fala... E tem um problema com o homossexual que ninguém entende por que o conservadorismo tem um problema com os homossexuais. Qual é o problema deles, os homossexuais? Uma amiga minha até falou, o que um buraquinho causa tanto
tanta ojeriza na sociedade, né? Hoje o Trump está dizendo que vai eliminar o terceiro gênero, né? Os trans, né? Que vai acontecer aqui também, né? Qual é o problema disso? Qual é o problema de uma pessoa amar outro homem, ou uma mulher amar outra mulher? Isso existe desde... Você não precisa nem falar que a ciência comprova, isso existe, né? Então falam coisas como se desse uns trancos, deixava você viado, se eu visse dois viados beijando na boca, dava uma porrada. E falando essas coisas, e as coisas aconteceram nas ruas de São Paulo, né? As mulheres sendo maltratadas, os homossexuais sendo agredidos, a intolerância. Ontem ele falou que vai expulsar todos os vermelhos do país, né? Quer dizer, eu vou para onde? Né? Eu vou para Cuba, né? Eu sou vermelho, eu sou um cara de esquerda, né? E como assim? Quer dizer, então, o Lula, quando tomou posse, ele não falou que ia expulsar todos os tucanos do país, muito menos a Dilma. Então, cadê? O cara é chefe de Estado, né? Sem contar a fala do filho dele dizendo que vai fechar o Supremo, né? Se não for eleito, fecha o Supremo com um cabo e um soldado, o que é verdade, né? Se parecer um cabo e um soldado lá, fecha. E a população está votando nele, e a gente estava conversando nos camarins, assim, eu encontrei agora uma advogada no aeroporto que está indo se reunir com a Rosa Weber, que é uma débil mental, que não toma nenhuma atitude, aliás, nenhum deles toma atitude nenhuma, né? O Supremo, o TSE, o Ministério Público, a imprensa, ninguém... Quer dizer, o que está acontecendo com esse país, entendeu? A gente combateu a ditadura, a gente lembra que as pessoas se uniram, entendeu? Cadê a sociedade civil? A gente, claro, evidentemente que o Supremo, o TSE querem que ele ganhe, é evidente isso, entendeu? Assim como o Sérgio Moro, assim como o Ministério Público, assim como a Justiça Brasileira, quer que ele ganhe. Assim como grande parte da imprensa, parte do mercado, né? E a advogada me falou assim, Marcelo, para a população, quer que feche mesmo o Supremo? Tem que fechar mesmo. Aquele bando de vagabundo que ganha uma fortuna com capa preta, que fica soltando traficante e corrupto. Não é essa imagem que o Supremo passa para o Brasil profundo, para a população menos esclarecida? Tem que fechar mesmo. Aí agora, por exemplo, aí tem um livro que foi censurado na escola do Rio de Janeiro, do Santo Agostinho, que é um livro que é sobre a ditadura, que censurou porque, a pedido do filho do Bolsonaro, do senador, dizendo que era um livro que deturpava o que realmente de fato acontecido, doutrinava. Quando, na verdade, é um livro de uma história real. Então, o meu Feliz no Velho também vai ser proibido. O Ainda Estou Aqui, sobre minha mãe, também vai ser proibido. Sebastião, não, tudo. Não, assim, aí começa essa coisa da questão do gênero também, que parece até que o kit gay nunca existiu, é uma fantasia esse negócio do kit gay. E, assim, então a gente atingiu um caso de insanidade de uma população que é uma população de baixa escolaridade, e que tem um péssimo hábito de leitura, leu muito pouco, é muito baixo o índice de leitura brasileiro, e que é muito influenciado pelas igrejas evangélicas e igrejas que estão apoiando maciçamente o candidato Bolsonaro. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Ele vai ganhar. Então, assim, é muito pior do que a ditadura, porque a ditadura foi algo imposto por generais com armas, tanques, subiram São Paulo até o Rio de Janeiro, cercaram Brasília, fecharam o Congresso, iam abrir para eleições presidenciais 2 anos depois, por isso que o Juscelino Kubitschek até apoiou, no final o JK apoiou o golpe de 64, foi um problema no currículo dele, né, currículo histórico dele. Quando os militares descobriram que ele ia ganhar a eleição de 65, a eleição presidencial ia ser 65, o Castelo adiou para 66, e o JK passou a vida inteira falando o que eu fiz na minha vida, o que eu fiz, por que eu fiz isso, se arrependendo do que ele tinha feito, que era apoiar o golpe de 64. E a gente viu, quer dizer, quem tem aqui cabelinho branco viu tudo isso já acontecer. E eu vou te falar uma coisa, a ditadura era melhor, porque a população se uniu, depois de alguns anos, contra. Agora, este homem está sendo eleito pela população. Ele está sendo eleito pelos 60% de votos, quer dizer, ao que tudo indica, segundo as pesquisas, né?
assim, com o aval da população para essa insanidade. É, ele tá, por exemplo, a gente não pode mais falar baixa ditadura porque ele foi eleito num processo democrático, entre aspas, né? Porque aí tem fake news, WhatsApp, tem do Supremo, tem todas as ameaças, tem, né, enfim, Lula preso, Lula na frente das pesquisas, e a delação do Palocci saindo 6 dias antes da eleição do primeiro turno. É, é um processo, mas é um processo democrático, urna eletrônica, não dá nem para falar de fraude. Aliás, quem fala de fraude é ele, né? É, então, assim, vai ser pior do que foi a ditadura. Sabe o que isso lembra? Assim, linha a linha, o nazismo. O Hitler foi eleito pela população. O Hitler teve 33% dos votos. Queimou o parlamento alemão, o Reichstag. Fechou o Supremo. É muito parecido, entendeu? E as pessoas apoiando. A histeria contaminou o país de cultura mais refinada da Europa e do planeta, que era a Alemanha, que era o país de Freud, de Einstein, de todo mundo, entendeu? Dos grandes cientistas, os grandes químicos, os grandes filósofos, de Marx, de Hegel, de Goethe, quer dizer, é uma insanidade que pode acontecer, entendeu? A fala do menino Bolsonaro ontem, dizendo que fecha o Supremo com 2 soldados, aquilo lá, a gente viu Hitler fazer aquilo com o hashtag, com o parlamento alemão, botou fogo. E a perseguição que vai rolar contra os judeus, que rolou contra os judeus na Alemanha, vai rolar aqui contra casal gay, vai rolar aqui contra negro, vai rolar aqui contra índio, os índios brasileiros vão morrer, porque eles querem terminar com as reservas indígenas. Os índios brasileiros são 50 aí que foram garantidos pela Constituição de 88. São 50 índios cercados por 3 mil poceiros, madeireiros, garimpeiros, mineradores, fazendeiros. Vão entrar naquelas reservas indígenas demarcadas a muito custo pela Constituição de 88 e vão exterminar os índios brasileiros. Os negros vão deixar de fazer faculdade, né? Vai acabar com a cota. Que direito social? Eles entraram no navio porque eles quiseram vir para cá, não foi assim que falou da escravidão? Os homossexuais vão ser mortos, quer dizer, então agora sim vai ter as milícias bolsonaristas que já existem, né, que ficam fazendo cânticos como a torcida do Atlético Mineiro, do Galo Mineiro, né, o Cruzeirense, vocês viram, né? Tome cuidado, Bolsonaro vai matar todos os viados, né? A suástica sendo pichada na USP, onde tem professores estrangeiros, a suástica sendo pichada. Eu tenho um amigo meu argentino que está indo embora porque está com medo da reação que a população vai ter contra os estrangeiros. As empresas alemãs estão indo embora, estão com medo. Enfim, vai ser uma catástrofe, vai ser o caos, vai ser pior que a ditadura, vai ser. E pior assim, eles não entendem nada de economia, não entendem nada de educação. A gente está fudido. Eu estou cansado de falar isso, eu já não aguento mais falar isso. Eu falo isso há muito tempo, entendeu? Eu sou dos poucos colunistas que põem a cara para bater. Assim, mas a gente está fudido, entendeu? E a gente, assim, gente, desculpe, o Brasil vai ter um conflito social muito grande. Eu esqueci de falar do sem teto e do sem terra, que ele falou que vai eliminar as organizações não sociais, né? Então o Paranapanema, onde é um território de sem teto, que planta coisa orgânica, vai morrer todo mundo. Eles querem colocar as organizações sociais na Lei de Segurança Nacional. Então o Boulos, que é do MTST, vai ser preso, o Stabile, que é do MST, vai preso, vai ser assim, entendeu? Oi? Exatamente, vai ter que começou com o nazismo, começou assim, né? Primeiro campo de concentração para os comunistas, né? E homossexuais e ciganos, depois foram para os judeus, né? Então assim, desculpe, gente, não sei se alguém aqui vai votar no Bolsonaro, mas pense bem o que vocês estão fazendo. Tudo bem, o PT aprontou, o PT roubou, o PT não é, entendeu? Fez, sabe, da Petrobras uma máquina de corrupção, entendeu? Errou nos estádios da Copa do Mundo, errou
no BNDES, financiar a JBS, entendeu? Fez muitos erros, assim, mas pelo amor de Deus, gente, olha o que vocês estão fazendo, entendeu? Então, assim, eu acho que é, se confirmar a vitória dele, que eu acho que vai ser confirmada, né? É, eu vou. Não sei, eu vou fumar maconha o dia inteiro, eu vou. Eu já falei que eu não ia embora do Brasil, que eu ia lutar, mas vai ser difícil lutar. Vai ser muito difícil, entendeu? Então, assim, o pai, ó, e vou te falar uma coisa. Eu tenho informações, eu trabalho na imprensa, eu tenho informações de ali do pessoal do, é, o pessoal do mercado que não é Bolsonaro, só é Bolsonaro quem é da mesa de câmbio, como eles falam, do pessoal do baixo clero do mercado, que é Bolsonaro. Por quê? Porque daí tá vendendo ação da Taurus, porque o dólar tá, entendeu? Porque ação, mas os donos de bancos, os donos da corretora estão apavorados, não sabem mais o que fazer, e vai todo mundo comprar dólar. Quer dizer, a economia brasileira vai ser dolarizada como a Argentina, e o que quebrou a economia, né? Então, assim, desculpe, gente. Se alguém tiver alguém que vote no Bolsonaro, pense muito bem, exatamente como você falou. Não é nem por causa da tortura. A tortura é mais um detalhe, entendeu? Mas, assim, realmente não dá para entender o que essa figura patética de um capitão que foi expulso do exército. Aliás, outra informação que é importante que você saiba, que o exército é contra o Bolsonaro. O exército está apavorado. Quem é a favor do Bolsonaro são os da reserva. São os da reserva, que eram aqueles que ainda viviam no tempo da ditadura, que ainda viam o Brasil como um jogo da peça de dominó da Guerra Fria, que falavam em comunismo, que acusaram o Jango de comunista. Imagina o Jango, comunista. Meu pai foi mandado embora do Brasil porque era comunista. Meu pai era um playboy. Vamos passar para a próxima pergunta aqui, gente, senão a gente vai ficar divagando todo mundo sobre o mesmo tema. Ô, Marcelo, o primeiro livro que eu li, meu pessoalmente, de todos os livros, foi Feliz Ano Velho, nos começos dos anos 90, né? E aí depois fui lendo. Para dizer a verdade, meu início de literatura e combate à ditadura, eu comecei a gostar desse tema de política através do seu livro. Fui lendo Sebastião Neri, que eu sou fã do Sebastião Neri. Ele fala muito de você, que eu fui em outras palestras dele. Fala muito do seu pai, principalmente, né? Li outros de outras pessoas aí. E depois do Financeiro Velho, fui lendo outros livros seus. Você muda dos seus livros depois do autobiográfico, você pega Blackout, Malu de bicicleta, e qual que eu li? Bala na Agulha. Ele vai para um lado mais boêmio, com um pouco mais de palavrão, um pouco mais forte. Como foi essa mudança? Você pensou em escrever esses livros? Você pensou depois de publicar livro desse tipo? Um pouco mais forte? Porque quando eu li, eu tinha 17, 18 anos, né? Então, para mim, era bem puxado. Mas, não falando que foi ruim, não. Mas conhecimento de leitura, né? Não esperava. Tanto que eu dei de presente para algumas amigas minhas que gostaram, tem até hoje ainda. Como é que foi essa temática de você mudar a sua literatura? De fato, eu acho que assim, o escritor passa por fases, né? O escritor não é uma coisa só, né? Ainda mais no meu caso, que eu fui crescendo e fui escrevendo, né? Porque tem escritor, ou Proust, que escreve tudo de uma vez só, numa fase da vida, ou outros que vão amadurecendo, e vão crescendo, e vão mudando de opinião, e vão vivendo coisas diferentes. Eu vivi uma fase boêmia. Aliás, como todo jornalista era, naquela época que a gente tinha que dormir às 11 da noite, a gente ia jantar, não, perdão, a gente fechava a redação às 11 da noite e ia jantar. Às 2 da manhã tava tudo de barriga cheia, assim, acordadaço, mas nem tem que ir pra balada ainda, entendeu? Então o jornalista, e o jornalista não chegava antes do 10, 11, 12 horas na redação. O jornalista chegava mais ou menos meio-dia na redação, colocava o terninho, o paletó na cadeira e ia comer um PF, ou ia almoçar com alguma fonte e tal, né? O jornalista começava a trabalhar à tarde, então eu tinha o hábito. Assim como com o pessoal de teatro também, né? Que sai para jantar depois da peça, né? E, então, assim, a boemia sempre teve na minha vida, assim, desde os anos 80, as casas noturnas de São Paulo, que eu frequentei muito e tal. Sou ligado ao pessoal de teatro, ao pessoal da música, aos jornalistas, então eu acabei escrevendo sobre a realidade que eu estava vivendo,
que era a realidade da boemia, que é a realidade da noite, né? E à noite todos os gatos são pardos, né? Ultimamente eu voltei para biografia, né? Eu escrevi 2 livros biográficos agora, da minha mãe, Eu Ainda Estou Aqui, que é relendo a ditadura sob os olhos da minha mãe, e o Meninos em Fúria, que é um livro que eu falo dos anos 80 em São Paulo, que aliás eu falo exatamente, eu recomeço o livro onde eu terminei o Feliz no Velho. Eu terminei o Feliz no Velho entrando na faculdade, o Meninos em Fúria eu estou na faculdade. E lanço um livro, cadeirante, e estou frequentando, começo o livro eu num show punk. E eu era o cadeirante doidão do show punk, né? Eles dançavam e eu ficava lá dançando que nem um maluco do lado deles. E falo dos anos 80, do rock and roll dos anos 80, do Cazuza, Renato Russo, dos Inocentes, que é a banda punk, da importância que foi esse movimento cultural brasileiro, né? E é o meu também, é o meu livro também biográfico, né? Então assim, eu acho que são fases da vida que a gente tem horas que a gente quer falar da gente, tem horas que a gente quer falar do outro, tem horas que a gente não quer falar de nada, né? A coluna de jornal é a mesma coisa, eu tenho uma coluna no jornal e às vezes eu falo, não, eu falei de política, agora eu quero falar eu amo algumas colunas do Antônio Prata, né? O Antônio Prata ele fala às vezes sobre ele observa a filha tentando abrir uma garrafa, né? A filha pequenininha dele, ele faz uma coluna inteira sobre isso, né? Outro dia ele fez uma coluna sobre aquele aramezinho encapado que fecha pão, embalagem de pão, que algumas pessoas guardam na gaveta. e, e ele fala disso, né? Para que guardar aquilo na gaveta, né? Porque vai precisar um dia, né? Sei lá. Olha lá, ele aguarda aqui no potinho. Vai que precisa. Aí ele tem uma coluna dele também que ele fala que a mulher dele se assusta com lagartixa. Que diz que a lagartixa é um dinossauro pequenininho, né? Então, assim, aí por outro lado ele também fala de política bastante. A última dele até é sobre política. Então, tem esse tipo de, às vezes dá vontade de falar disso, do cotidiano, da pequena coisa cotidiana, das pequenas... Na última época eu falei de pequenas neuroses cotidianas, as neuroses que tá no avião, as neuroses que tá num táxi, todas as neuroses que surgem. Até meu blog chama Neuroses Contemporâneas, né? Meu blog do Estadão. E acho que são fases, né? Tem uma fase que eu escrevi sobre mulheres, parei, porque afinal o lugar de fala agora me proíbe de falar sobre as mulheres. Tem 2 livros só sobre mulheres, né? As Verdades que Ela Não Diz, que vai ser reeditado, né? Porque que é um livro muito bom. E esse aí, esse livro é fantástico. Os Homens Conheciam as Mulheres. São 2 livros sobre mulheres. Então, assim, enfim, porque a minha editora falava que eu escrevi muito bem sobre mulher, então que era legal que as mulheres gostavam de um homem falar de mulher, de ler um homem falar de mulher, entendeu? Desde o Feliz no Velho, que elas me leem, porque elas gostam de um homem falar de mulher. Então, aí eu me senti incentivado, eu sou muito influenciável, se a editora fala X, eu faço X. Escrevi 2. Escrevi o Drible, 2 dribles, 3 dribles. E escrevi um livro para o Itaú, lá pro negócio do Itaú do Facebook, chamado Menino e o Foguete. Que aliás o Veríssimo também escreveu. Então, um livro. Só pelo Facebook, é fantástico. É uma história que eu contava pro meu filho e aí eu fiz dela um livrinho que é para você ler pro seu filho, a coisa mais incrível, porque quem tem filho aqui sabe que o grande problema de ter filho é você colocar ele para dormir, né? E por outro lado, você está com o celular no bolso, né? Então aí o Itaú juntou o Itaú que tem uma campanha incrível, né, de livro para crianças, né? Leia desde a infância, que distribui livro, compra livros. Me convidou eu e vários escritores, inclusive Antônio Prata também. Aliás, esse projeto ganhou o Prêmio Jabuti, esse livro aí, esse projeto. A Carranca, a Diana Carranca, vários escritores para fazer cada uma historinha infantil. E o livro do Um Drible, 2 dribles, 3 dribles. Mas esse aí, o Manual do Craque Sadum, que é sobre futebol. Mas eu tenho vontade, olha, tá aí, ó.
Boa ideia. Eu vou começar a escrever. Tá vendo como eu sou influenciável? Não, é que eu tô assim meio sem ideia, tô descansado de escrever romance. São. É 2 e 5. É 4, mas ele fala que é 5, então tem que falar que é 5. É. Mais perguntas? Você? Boa noite. Marcelo, um prazer, né, receber você aqui em BH. Primeiramente, eu me descobri, vamos dizer, petralha, né, vamos falar assim, como eles gostam de chamar, no último ano, de 2014 para cá. Por quê? Quando eu fiz 16 anos, eu fiz meu título, mas não teve eleição, só 4 anos depois, estou com 39. E de lá para cá eu só votei no PT, só votei no presidente Lula, enfim. E eu queria saber, Marcelo, de você, se você achou que foi um erro, tá, do PT demorar a, vamos dizer assim, efetivar a campanha do Haddad. Ficou aquela coisa, todos nós sabíamos que o Lula não iria ter condição de se eleger, sim, né, mas de ser candidato, de poder realmente concorrer. E o PT ficou prorrogando isso, e eu creio que houve uma demora, né, nessa efetivação da campanha do Haddad, que talvez poderia ter um outro resultado para a gente, né, no próximo domingo. E o que você vê de perspectiva para a gente viver a partir da outra semana? Bom, em primeiro lugar, eu não sou petista, apesar da fama. Eu me filiei ao PV nos anos 90, mas eu deixei de ser petista há muito tempo. Fui, como colunista de jornal, um árduo crítico do PT, em relação a exatamente essas coisas. Petrobras, BNDES, a Dilma, as cagadas da Copa do Mundo. Eu sou fã de futebol, todo mundo sabe que eu acabei de ser tungado pelo Cruzeiro agora, na semana passada, que eu sou corintiano. Brincadeira, gente, mas fomos tungados. Futebol. Sou um apaixonado por futebol, inclusive futebol de Minas. Eu sempre fui fã do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Tostão, toda a história do Galo Mineiro, aquela final contra o Flamengo, que eu torci pro Galo Mineiro, Reinaldo, Reinaldo, nosso rei. E a Copa do Mundo era uma paixão minha, assim, sempre foi, e estava vendo que tá um absurdo que era construir um estádio em Manaus, sendo que Belém tem 2 times importantíssimos, o Remo, o Paysandu, e um estádio gigante que sempre lota. Fazer um estádio em Brasília, que não tem time de futebol, e fazer um estádio em Mato Grosso, que não tem time de futebol, fazer um estádio no meio do Areial, lá em Natal, fazer um estádio em Recife. Já tinha 3 estádios, inclusive um deles, o do Santa Cruz, era muito bom. Fizeram um 4º estádio que é longe para Dedéu, que ninguém vai. O Itaquera, que desculpa, eu sou corintiano, mas foi um erro aqui, eu sempre fui contra aquele estádio. Eu tinha que ser o Pacaembu, jamais poderia. Aliás, quebrou o Corinthians, não consegue pagar aquele estádio. Vai demorar não sei quantos anos para pagar aquele estádio. Estádio impagável. É bonito, mas é longe. É longe. A Madonna vai dar show no estádio do Palmeiras, no Pacaembu, não lá. Entendeu? E fizeram isso por quê? Para levar o estádio para a Zona Leste, que é um reduto petista. Foram assim, várias coisas que o PT fez que eu critiquei pesadamente, entendeu? Pesadamente. Inclusive, fui contra o impeachment. Para mim, o impeachment foi um erro, o impeachment foi um golpe. E eu votei no Ciro, declarei que eu votei no Ciro. Agora, nós estamos com esse problema. Tive várias reuniões com o pessoal do PT, e também achei um absurdo essa demora. Agora vão aparecer os culpados, né? De quem que é a culpa, né? O culpado vai ser do Haddad, que fez isso, aquilo. O Haddad, por exemplo, cara, é muito bom, gente boa, mas no primeiro dia de campanha ele foi visitar o Lula na cadeia, entendeu? Sabe? Entendeu? Todo mundo falou para ele, não vá, não vá, não vá, ele foi. Essa coisa com o Lula é uma coisa assim, messiânica, muito maluca, porque assim, por outro lado, você tem que entender que as pesquisas indicavam que o Lula tinha 44% e o Bolsonaro tinha 20%.
Então como é que você vai falar pro PT, não vai sair candidato, pode o Ciro, seja vice do Ciro. Mas peraí, mas quem está na frente das pesquisas somos nós. Então assim, era muito surpreendente essa virada, né? O tsunami pró-Bolsonaro foi surpreendente, foi em uma semana, né? Também ajudou, fake news, WhatsApp, etc e tal. Vai ser muito agora se todo mundo procurando culpado, né? Alguns vão, a Glaze culpa o fake news, né? Mas aí vem o Zé Dirceu, fala aquele absurdo, né? Estamos de volta ao poder, retomamos o poder, né? Assim, enfim, o certo seria o PT não ter saído como candidato à presidência. O certo seria um gesto de humildade, de reconhecer que o antipetismo é algo que está enfranhado na cultura brasileira, que tem pessoas que simplesmente odeiam o PT, que eles erraram muito, acertaram algumas coisas, mas erraram muito. O certo seria o Haddad ter feito autocrítica no primeiro turno inteiro, ele não fez. Ele só começou a fazer autocrítica no segundo turno. Mas como é que você vai pedir para o PT não ser candidato com 44% da população? Quer dizer, é difícil. Ter lançado o Lula foi um erro. Claro que o Lula não ia ser liberado pelo Supremo, ele era condenado em segunda instância, a lei da Lava Jato, a única lei que funciona é a lei da ficha limpa, é a única lei que funciona. Quer dizer, ainda mais com esse Supremo e TSE completamente contra ele. Então, assim, alguns falam que era o jeito que o Lula tinha de sobreviver, porque ele vai morrer na cadeia agora. Aliás, o Bolsonaro falou isso, né, ontem, né? Agora o Lula morre na cadeia. E os petistas, sabe, com o seu grande líder preso, indignados com todo aquele processo manipulatório do Moro, entendeu? Que é uma acusação um pouco meio sem prova, um pouco meio absurda. Não tem escritura daquele apartamento. Aliás, o apartamento foi leiloado, para quem foi o dinheiro, né? Assim, não é de quem é aquele apartamento, né, do Guarujá, né? Enfim, eu acho assim que é muito difícil agora apontar a culpa de qual foi o erro. Eu estive com o pessoal do PT antes, quando estava ainda demorando para transferir para o Haddad. Eles falavam, com toda a segurança petista, que o PT é um pouco arrogante também, né? Nunca escuta o outro, né? Sempre tá dono da verdade, né? Ao invés de ter feito uma aliança com o PSDB, em 2001, fez aliança com Maluf, com Cunha, entendeu? Com Delfim Neto, com Jader Barbalho, com o que havia de pior da política brasileira. Enquanto deveria ter feito aliança com o Collor, deveria ter feito aliança com o PSDB naquela época, o Fernando Henrique. Nunca convidou o Fernando Henrique para o Palácio. Nunca. É uma queixa do Fernando Henrique isso. E com quem mais que brigou? Com a Marina. Entendeu? Assim, enfim. Características do PT, né? Por isso que eu nunca fui petista. Eu conversei, mas eu sou amigo deles, eu sou amigo de várias pessoas do PT, convivo democraticamente com eles e critico eles, e eles se defendem, a gente conversa muito. Sou amigo do Haddad, inclusive. Meu sobrinho trabalhou com o Haddad. E eles diziam o seguinte, né, um mês antes do primeiro turno, quando o Lula ainda era candidato, que eles tinham pesquisas garantindo que quanto mais tempo demorasse o anúncio da transferência de voto, quando o Lula falasse assim, transfiram o voto para o Andrade, né? Transfiram o voto para o Andrade. Quanto mais tempo demorasse isso, mais chances de o Andrade ganhar os votos transferidos, entendeu? E eu ouvi de uma voz de umas pessoas mais importantes do PT me falar assim, que eles sabiam que em 6 horas essa transferência seria feita pelo WhatsApp. Então que o WhatsApp estava dominando a população brasileira, que assim que o Lula anunciasse a transferência de voto, em 6 horas esses votos estavam transferidos para Haddad. E foi quando saiu o Ibope que o Lula estava com 44%. Foi o maior pico do Lula nessa eleição, né? Foi o que aconteceu ao contrário. O WhatsApp serviu para alavancar o tsunami do Bolsonaro, que foi detectado uma semana antes do primeiro turno, né? A gente já sabia que o Bolsonaro ia ganhar uma semana antes do primeiro turno.
a dúvida era se ganhava, se levava no primeiro turno mesmo, né? Foi até uma surpresa que, por 2 pontos, graças ao Nordeste, que conseguimos ter um segundo turno para respirar, para repensar, mas pelo jeito não vai dar em nada, né? Então, assim, agora vai todo mundo ficar achando culpado, né? Vou culpar o Ciro, que foi para a Europa, vou culpar o Fernando Henrique, que não quis se meter, vai culpar a Marina. Porque a Marina hoje declarou seu apoio crítico, o Ciro Gomes declarou seu apoio crítico, e o Fernando Henrique vai declarar o seu apoio crítico, né? Então, assim, vai todo mundo, vão culpar o WhatsApp, vão culpar a Globo, vão culpar o Estadão, vão culpar a Folha, vão culpar. Agora tudo vai ser culpado. Menos eles. Exatamente. Menos assim, ninguém vai chegar e falar assim: caramba, será que a gente não exagerou na Petrobras? Será que não deveríamos ter controlado aquele negócio todo lá? A gente sabia, né? Será que essa coisa de apoiar a JBS não foi um erro? Dar todo o dinheiro do BNDES para a JBS? Fala, querido. Isso não foi dito até agora, né? Queria te parabenizar, agradecer você ter escrito 3 livros maravilhosos que me marcaram, que foi o Malu de Bicicleta, o Feliz Ano Velho e o Blackout. Adorei. Mas você é breve. Você está escrevendo ainda, muito talentoso, e eu queria saber, de acordo com a questão política que está, a ameaça de fechar o Ministério da Cultura, esse ataque que a cultura brasileira está sofrendo e vai continuar sofrendo, como é que está fazer ficção? Como é que está sendo para você continuar fazendo ficção nesse clima atual? Não dá para fazer, né? Bom, em primeiro lugar, uma outra má notícia para vocês: a cultura brasileira vai acabar, né? Nós estávamos conversando sobre isso com a classe artística, porque a Lei Rouanet vai acabar, o Sempre o Papo vai acabar. Sempre o Papo é financiado pela Lei Rouanet. CEMIG, quais são os patrocinadores? Vamos ler aqui em voz alta os patrocinadores. CEMIG, Itaú. A Feira de Fria Araxá vai acabar. CBMM. O Cinema Nacional vai acabar, porque tudo ele na base da lei de incentivo. Os livros, as bienais. O Grupo Corpo daqui. Tchau, já era. O Galpão já era, porque é Petrobras, né, que financia. A Débora Coker também já era. É Itaú. É Petrobras que financia o Grupo Corpo. Então, o pessoal do Grupo Corpo já está na hora da rua, assim como o pessoal do grupo do teatro. Eu fui no Teatro do Leblon, no Rio, que é o teatro que eu vou sempre. São 3 salas teatrais: Fernanda Montenegro, Marília Pêra e Toda a Carreira. Eles estão fechados. Por quê? Porque ninguém mais consegue dinheiro da Lei Rouanet. Então, os teatros estão fechados. Eu vejo isso na pele, né? O teatro brasileiro acabou. A literatura, a livraria Cultura acabou de fechar as suas lojas do Rio de Janeiro, não paga. A FENAC fechou. O governo federal não compra livro há 3 anos, né? O Bolsonaro não vai comprar nenhum livro. Talvez compre o livro do Brilhante Ustra, né? Um grande livro né? Né? Então, assim, a cultura acabou. A cultura brasileira acabou. E esse é um primeiro ponto, né? Então, para que o Ministério da Cultura? Já acabou. A cultura brasileira acabou. Não precisa do Ministério da Cultura. Que é quem regula a Lei Rouanet, as leis de audiovisual, é quem faz toda a fiscalização. Em segundo lugar, as escolas também. Né? As escolas, o Temer já fez o favor de tirar a filosofia das escolas. Favor, estou sendo irônico, porque minha ex-mulher era filósofa. Então e todos os seus amigos ficaram desempregados. Tirou a filosofia, a sociologia e a educação física das escolas. O Temer fez isso, a pedido lá do MBL, desse movimento do conservador que está cercando o poder brasileiro, né? As escolas, o que aconteceu com as escolas? Nós vamos ter que cantar o hino nacional, que nem a gente fazia na época da ditadura, né? Vão ser militarizados, né? Fazia assim, né? A gente fazia assim, cantava o hino nacional, o hino da bandeira. Escolas militares, eu tenho uma amiga minha que fez escola militar que disse que é boa mesmo, mas é porque também o orçamento dela é 3 vezes maior do que uma escola não militar, né? Eles cantam o hino da bandeira, o hino nacional, o hino da independência, o hino do exército e o hino da marinha. E o hino da escola. Eles ficam a manhã toda cantando o hino. Eu passo a manhã toda cantando. Que tipo de livro eles vão ler?
né? E essa coisa de discussão de gênero nas escolas, como é que vai ser, né? Então, assim, vamos voltar para a Idade Média, né? Tem essa coisa da distância, né? Que ele é a favor do livro do ensino à distância. Segundo José Simão, é porque ele sempre teve distância da escola, então ele é a favor do ensino à distância, né? Enfim, bom, as universidades agora acabou de anunciar que vão ser pagas, as universidades públicas, né? Então já não, avisa o pessoal aqui da UFMG que agora é paga. Negros fora, né? Negros, cota com escola de ensino público fora. Enfim, então assim, você me falou de cultura, a cultura já acabou. A cultura já acabou, né? Já não tem mais peças de teatro, já não tem mais os livros, as editoras estão falindo, porque as livrarias estão fechando, porque não tem mais compra de livro do governo, as pessoas. E aí vai o tsunami, né? Foi o que eu falei, né? Reserva indígena, aí vai tudo, né? Vai tudo pro buraco, né? Exposições de arte censuradas, lembra lá? A exposição do Queer Museum foi censurada. Os conservadores vão pintar e bordar, porque o líder deles foi eleito por 60% dos votos, enfim. Então, eu vou ocupar também a mídia. Eu sou da mídia. A mídia, essa entidade, o que é a mídia, né? Essa entidade fantasmagórica que manipula a humanidade, né? Que até que ponto a mídia contribuiu? Não sei, cara. Eu preferia não falar disso porque são meus colegas, são empresas que eu respeito, que eu admiro, com quem eu trabalho, eu já trabalhei. Eu sei que muita gente lá dentro é honesta, é gente boa, faz jornalismo sério. Tem gente que não faz e tem gente que faz. Como em qualquer setor da sociedade. Tem gente honesta e gente desonesta. Eu vou te dizer, posso te garantir que a maioria é honesta. A maioria dos meus colegas é honesta. Jornalistas, entendeu? Editores, jornalistas e tal. Primeiro, boa noite. É um prazer conhecê-lo. Tá? Eu sou da década de 60, quando eu nasci. E o que vai acontecer aqui é mais uma expressão, uma vontade de falar de que vai acontecer aqui o que aconteceu com a Argentina, foram sucessivos erros. E isso tudo, nós vamos pagar um preço muito alto. Tá? Eu estava ali na Rua da Bahia, agora, da Guajajaras, eu pintei um cenário do tipo, está aqui, as pessoas saltando essas cadeiras, tanta gente querendo ouvi-lo. Eu estou vendo aqui um gato pingado. Então, é a nossa derrota, dessa resistência que você sempre representou, da minha vontade também, de estar sempre ligado à questão da cultura e buscando informações nos cafés filosóficos, tá? E eu cheguei aqui e pensei assim, eu preparei alguma coisa, elaborei alguma coisa, mas como um baiano vai chegar aqui e fala de primeira, né, com tantos mineiros, e o cara ali baiano vai falar, porra, me quebrou. Então, assim, só para descontrair, tá? Então, assim, ninguém tem bola de cristal, tá? Ninguém tem bola de cristal. Agora, é muito triste, porque eu estou vivendo, outro dia eu estava no boteco ali recente e fiquei com medo de falar alguma coisa, porque estava com medo de represárias. Tá? Então, isso já é um sinal de que esse o tempo... medo está dominando todo mundo. Pois né? é. Ela perguntou por que ninguém faz nada, mas e o medo, né? Pois é, a gente começa a ter medo, até medo de estar falando as coisas. Até camiseta, medo de vestir a camiseta. Não né? tá difícil. Não é isso. Eu acho que eles acabou colocando, mas isso é muito simplista, dizer que tudo acabou e a gente está aqui passivo. Então, qual é a sua mensagem, o seu recado? A minha mensagem, vou te falar, esse sábado teve uma manifestação em São Paulo, acho que deve ter tido em Minas também. Não foi uma manifestação do PT, foi fantástico, uma manifestação da sociedade civil, tá? Tinha índios, negros, homossexuais, tinha lá uma faixa MST, LGBT, tinha as mulheres do ILU, tinha as mulheres lésbicas, tinha, assim, quando eu cheguei na manifestação na Paulista, foi a coisa mais linda do mundo, porque eu saí do metrô, a manifestação era 2 quadras mais adiante. E eu fui andando e cruzando com camelôs vendendo bandeiras do arco-íris. Foi a coisa mais linda. Primeiro que a bandeira do arco-íris é a coisa mais linda do mundo, né? E eu achei assim, lindo aquilo. Parecia que eu estava entrando assim
no Alice do País das Maravilhas, entendeu? E encontrei meus amigos dos anos 70, meus amigos dos anos 60, meus amigos dos anos 80, meus amigos dos anos 90, encontrei todo mundo, encontrei, sabe, gente da escola do meu filho, encontrei amigo do meu filho, sabe? Assim, a sociedade tem 40%. Tem as pessoas resignadas, entendeu? Tem as pessoas que querem. Você sabe que tem uma pesquisa no Datafolha que 60% quer que continue a democracia, que acredita na democracia. Nós vamos continuar, nós vamos lutar, vai ser uma guerra. Nós vamos lutar, nós vamos para a rua, nós vamos continuar. Eu acho muito difícil, por exemplo, essa questão do gênero. Quem tem filho adolescente sabe disso. De modificar essa questão do gênero através das leis. Isso já está enfronhado na juventude brasileira há muitas décadas. Entendeu? Os caras estão falando em gênero, homem, mulher. A escola do meu filho, a escola que eu estudei já tem banheiro trans há muito tempo, já tem alunos trans, alunos adolescentes trans. Já tinha na escola que eu estudei, que é uma escola da elite paulistana, eu estudei com bolsa. O aluno ele é chamado pelo nome social. Não sei se você sabe o que é nome social. O nome social ele escolhe. Eu quero ser chamado por Reginaldo. Porque eu sou. Uma menina fala isso, professor. Porque eu sou lésbica. Eu quero ser chamado por Reginaldo. Ele tem que chamar Reginaldo. Eu vou presente, entendeu? É muito difícil isso mudar. Eu fui numa escola agora da favela. No Rio de São Paulo não se diz comunidade, diz favela. Eu fui numa escola da favela agora, semana passada. E tinha meninos gays. Assim, de 10 anos, já gays, com cabelo, com maquiagem, entendeu? Na escola do meu filho, vai criança de saia, de vestido de princesa, de colar, de pulseira, de brinco. Acabou essa história do gay. Aliás, nem se fala mais em gay. Todo mundo é todo mundo. Já isso faz muito tempo. Quem tem filho adolescente sabe disso. A não ser, entendeu? Nas escolas mais conservadoras, tal, mas no geral, nas universidades, na juventude, isso acabou há muito tempo. Então como é que vai proibir isso agora? Não vai. Não vai, entendeu? Como é que vai proibir a gente de se manifestar? Não vai. Vai ter que matar a gente. Como é que vai proibir a passar? A parada gay em São Paulo. A parada gay em São Paulo começou com 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil, agora tem 3 milhões. É o maior evento turístico de São Paulo. A cidade para. É o único lugar em que a Paulista pode parar. A Paulista só é autorizada a parar na parada gay. Aliás, tem a parada do Cristo que tentaram fazer os evangélicos que proibiram, porque a parada de Cristo é lá no Campo de Marte. A parada gay continua na Paulista. É o maior evento turístico de São Paulo. Os hotéis lotam, a cidade fica lotada. Tem tudo, não sei quem já foi, a coisa mais incrível de São Paulo é a parada gay. Vai proibir a parada gay? Vai matar 3 milhões de pessoas? Pode reprimir, mas são 3 milhões, né? Oi? É LGBT. Como é que vai proibir o sem-teto agora, o sem-terra? Vai criminalizar isso aí? Como é que vai criminalizar o sem-teto? Vai prender todo mundo? O sem-terra, que está tomando, apontado para lá na Panema, metade do... Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que... Vamos ver. Eu acho que eu fiz um discurso pessimista em relação à cultura, que a cultura, sim, aí sim acaba. Mas em relação aos movimentos civis, aos direitos individuais, dificilmente isso vai ser... Tem volta, isso não tem volta. As mulheres vão deixar de ser empoderadas agora? Vão voltar para ser do lar? Né? Recatadas do lar? Entendeu? As mulheres vão continuar empoderadas. Elas vão deixar de exigir os mesmos salários? Elas vão deixar de serem cantadas nas ruas como eram antes? Ter o assédio profissional, o assédio nas escolas, o professor assediando o aluno, se você não der para mim você é reprovada, como acontece isso? Acontecia, eu acho, não sei se ainda acontece. O estupro então vai voltar, assim tipo, né? Não vai ter mais denúncias contra o assédio, então é difícil, né? Eu acho que o pessimismo ele é nítido, a não ser que realmente, de fato, isso aqui vire Estado nazista, né? De fato, eles consigam criar um estado de histeria absoluta em cima do Führer Bolsonaro, Heil Führer Bolsonaro, e aí sim, já todo mundo para o campo de concentração. Mataram 7 milhões, matam 3 milhões de gays, matam, sei lá.
Sempre o papo mais angustiante da minha vida. Obrigada, tem 11 anos que eu trabalho no Sempre um Papo, acho que é a 4ª vez que eu estou com o Marcelo no palco. As pessoas Obrigada. estão angustiadíssimas. A gente só fala disso. E eu estou sem dormir. Quem está aqui está sem dormir? Tem muita gente sem dormir. Olha lá, todo mundo está sem dormir. As pessoas estão angustiadíssimas com seus filhos, com o futuro do país, consigo mesmas. Eu tenho amigos gays que estão apavorados. Apavorados, entendeu? O que vai acontecer comigo, gente? O meu vizinho sabe que eu sou gay. De repente, meu vizinho é Bolsonaro, entendeu? Então, enfim, os negros estão apavorados. Acabou. Você agora voltar a ser escravo? O que vai acontecer com a gente, entendeu? As mulheres lá em São Paulo, não sei se está rolando aqui em Belo Horizonte, mas lá em São Paulo já tem cara cantando menina assim, se prepara, hein, quando ele tomar posse, agora você vai ter que ouvir os nossos gracejos de novo, não sei o que e tal. Já tem cara falando isso pra menina, entendeu? Chamando menina de vagabunda de novo, entendeu? Aqui já começou também. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos. Marcelo vai autografar lá fora. O Washington está vendendo o livro de lançamento.